Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de práticas laboratoriais. Então hoje nós vamos falar dos principais acidentes que podem acontecer no laboratório. Como a gente já viu em algumas aulas anteriores, a gente viu que o laboratório é um local bastante propício para o acontecimento de acidentes, afinal de contas, lá a gente vai mexer com produtos químicos ou mesmo com vidrarias, com substâncias perigosas. Então a gente tem que saber todos os detalhes de como isso pode acontecer para que a gente possa tomar as precauções e que isso não aconteça com a gente, né? Então a gente vai ver que cortes são muito comuns no laboratório quando a gente faz o manejo inadequado, ou seja, a gente utiliza de forma inadequada, principalmente as vidrarias. Espalhamento de substâncias corrosivas ou cáusticas. Derrubar, né? Derrubar algum tipo de substância em cima da bancada onde a gente está trabalhando. A gente pode ali se contaminar ou se não deixar a bancada suja e chega alguém lá, põe a mão, põe um caderno, põe uma caneta e acaba se contaminando também. Também é um local bastante comum de incêndios, afinal de contas a gente mexe com produtos químicos que podem provocar incêndios, né? Que evaporam com facilidade, a gente mexe perto do fogo, a gente mexe com bico de Bunsen, então o incêndio também é bem comum. Assim como as explosões, né? De substâncias que podem explodir, que são também muito voláteis, qualquer calor a mais elas podem explodir, você pode misturar substâncias que provocam explosões, então é bem comum. Inalação de gases ou vapores nocivos, então qualquer uma dessas coisas aqui, derrubei alguma substância, pegou fogo, explodiu, pode liberar gases, assim como reações químicas que liberam vapores que são nocivos à saúde. E também a ingestão de produtos químicos. É claro que a gente não vai beber nada, né? Mas às vezes a gente acaba entrando em contato pela boca com alguma substância química que a gente não sabia, de forma acidental mesmo, ok? Então, quais são as vias de introdução desses agentes químicos no nosso organismo? Então, a gente precisa conhecer por onde essas substâncias químicas podem entrar em contato conosco, tá? Então, aqui a gente está falando aí dos nossos sentidos aqui, né? A gente fala pela pele, pode também nos olhos, né? Na mucosa dos olhos, do ouvido, né? Aqui na boca, no nariz. Então, a gente pode aspirar, a gente pode respirar isso daqui, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho das vias de administração. A primeira é a via respiratória, e essa via é a principal via de introdução de produtos químicos no nosso organismo. Por quê? Porque a gente respira o tempo todo, né, gente? A gente não precisa colocar as coisas na boca o tempo todo, mas a respiração é um processo que a gente faz automaticamente o tempo todo. Então, qualquer vapor que é liberado, qualquer gás que é liberado na atmosfera que a gente entra em contato, acaba entrando aí nas nossas vias respiratórias e dependendo dessa substância, ela pode provocar algum tipo de intoxicação, tá? Então, ó, a via respiratória é a principal via de introdução dos produtos químicos no organismo. O que pode causar essa intoxicação, né, dessas substâncias? Pode ser gases e vapores irritantes dos tecidos, né, dos tecidos da mucosa respiratória aqui, nasal, né? Tanto a gente respira pela boca também, né? Pelo nariz, então pode contaminar tudo isso daqui, provocar algum tipo de irritação. Os anestésicos ou depressivos, então substâncias que provocam anestesia, né? Elas também são depressoras do sistema nervoso central. Então elas podem provocar algum tipo de lesão ou algum tipo de acidente. Também tem vapores que são asfixiantes, nós vamos ver, tá? Então tem alguns vapores que eles acabam bloqueando os processos vitais. O que são esses processos vitais? O transporte de oxigênio para o nosso pulmão, tá? Então ele acaba transportando outra substância e em questão de poucos minutos falta oxigênio aí para as nossas atividades e a pessoa pode até morrer. Agentes químicos aerodispersóides, né? É como se fosse
um desodorante, né? Quando a gente pega aquele desodorante aerosol, eu tenho uma substância, um gás lá que faz liberar, um gás propelente, que dá pressão para liberar substâncias que estão lá dentro, né? Alguns pós, geralmente. Então, tem alguns agentes químicos que eles têm o poder de se dispersar também pela atmosfera, né? Pelo ar. Então, você pode também entrar em contato. Outra maneira de respirar essas substâncias é na poeira, que se encontra também suspensa no ar. Também pode causar doenças crônicas. O que é isso? A doença crônica é uma doença que acontece com o passar do tempo. A pessoa trabalha num laboratório onde ela fica muitos anos sempre respirando um pouquinho dessa substância química que é prejudicial, e depois de alguns anos ela pode desenvolver algum tipo de doença, tá? Alguma alergia, algum problema respiratório, tá? Isso pode provocar doenças do tipo crônicas. Daí eu tenho fumos, que nada mais que são que fumaças. A oxidação, uma reação de oxidação ou uma reação de condensação de vapores metálicos no ar. Então, eu posso ter substâncias metálicas, metais presentes no ar, e a gente sabe que metal são substâncias que não devem ser aspiradas, né? Então, é uma contaminação. E daí eu tenho névoas e neblinas, que podem estar presentes no spray também, e principalmente na revelação de placas de cromatografia. Tá? Então, pessoas que trabalham com laboratórios de de cromatografia podem ser contaminadas com o passar do tempo. Mais adiante, vocês vão estudar esse processo de cromatografia, ok? Então, vamos lá para algumas ações que esses gases, que são considerados tóxicos, podem causar no nosso organismo. Então, os efeitos sobre o organismo são classificados basicamente em 3 tipos de efeitos. Eu tenho os asfixiantes simples, tenho os asfixiantes químicos e tenho os gases irritantes. Esses 2 primeiros aqui provocam asfixia, ou seja, falta de ar. Veja, pus até uma imagem de uma pessoa tentando respirar, né? Ele provoca uma asfixia. E o outro é só um gás irritante. Pode irritar a mucosa, pode dar algum tipo de inflamação, tá? Uma alergia. Então, são esses principais efeitos que esses gases, que são considerados tóxicos, podem causar no organismo. Vamos então primeiro para os asfixiantes simples, aqueles que provocam falta de ar e são provocados por alguns gases em específico. Então, esses gases geralmente são gases inertes. O que são inertes? Eles não fazem nada, eles não têm nenhuma ação no organismo que vai reagir com alguma substância. Só que quando eles estão em concentrações muito altas, né, e o ambiente for confinado, o que significa isso? Tudo fechado, janela fechada, porta fechada, e eu tenho uma alta concentração desses gases, eles reduzem a disponibilidade de oxigênio, ou seja, eles competem com o oxigênio. Tem oxigênio no ar, mas tem muito mais quantidade desses gases no ar. Então, eles podem provocar asfixia, eles provocam falta de ar. Por quê? Porque eles entram no lugar do oxigênio na nossa respiração e daí não chega oxigênio para os nossos pulmões, não chega oxigênio para o nosso cérebro, tá? Para as nossas funções vitais. Então, eles podem provocar essa falta de ar. Quem são esses gases, né? Aqui nós estamos falando do gás metano, que é esse daqui, ó. O gás metano, o gás etano, que é esse outro aqui, o gás butano e o gás carbônico. Tá? Esses gases aqui estão presentes no nosso gás de cozinha. Tá? Então, eu tenho que são os gases liquefeitos do petróleo. Esses gases, se eu abro, por exemplo, um botijão de gás e fica ali num ambiente fechado, ele pode provocar asfixia. Os asfixiantes químicos também provocam asfixia, né, a falta de ar, e esses produtos químicos, eles agem o quê? Bloqueando a fixação do oxigênio nas hemoglobinas, tá? Então,
Nesse exemplo aqui, o mais comum, né, que é o monóxido de carbono, ele entra no lugar do oxigênio e não deixa o oxigênio entrar, porque ele também está em altas concentrações. Então, aqui ele provoca a diminuição da chegada de oxigênio para as nossas células no corpo. Então, o monóxido de carbono, ele é um produto da combustão de combustíveis fósseis. Sabe quando a gente fala aí do escapamento dos carros, ou se não quando tem um incêndio numa casa e a pessoa até não foi queimada, né? Não morreu queimada, mas morreu de asfixia. Por quê? Porque o produto, né, um dos produtos da queima, da combustão, é o monóxido de carbono, quando tem a combustão incompleta. Então, esse monóxido de carbono, ele tem 200 vezes mais afinidade com a hemoglobina do que o oxigênio. Então, a hemoglobina, quando tem lá um oxigênio e 5 monóxido de carbono, ou mesmo que ela não tenha, né, que ela tenha 1 para 1, ela prefere levar, o monóxido de carbono, porque ele tem 200 vezes mais afinidade. Então, o monóxido de carbono, ele se liga no lugar do oxigênio. E quando ele se liga, ele diminui a quantidade de hemoglobina disponível para transportar o oxigênio para o corpo. Então, o que acontece? Chega menos oxigênio, como eu já disse anteriormente. Então, esse tipo de competição, porque não chega oxigênio, pode levar à morte por asfixia. Então, às vezes, uma pessoa que está lá incendiou a casa, incendiou a cozinha, a pessoa estava no quarto, com o quarto fechado. Ela até sentiu o cheiro da fumaça e tudo. Mas daí quando ela começa a respirar esse monóxido de carbono, dá dor de cabeça, dá náusea, ela tem dificuldade de respirar, dá tontura, fraqueza, né, dor torácica, confusão, até que ela perde a consciência. Às vezes nem começou a pegar fogo no local onde ela estava, mas ela já perdeu a consciência por respirar. Então, eventualmente pode até pegar fogo na casa inteira, por exemplo, né? Que é só um exemplo. No laboratório, por exemplo. Mas a pessoa primeiro ela morre da intoxicação por monóxido de carbono. Tá? Então, o monóxido de carbono ele realmente pode levar à morte. E como a gente sabe que em qualquer lugar, principalmente laboratórios, podem acontecer incêndios, então isso é bem importante a gente ficar atento. Quais são as precauções? Aconteceu alguma coisa dessa, é claro que a gente deve conter o fogo e tal, tem toda uma técnica correta, mas abrir as janelas, fazer ventilar, para que a gente não tenha uma concentração desse gás num ambiente confinado, todo fechado. E por último, os gases irritantes. Esses gases provenientes de algumas reações químicas que acontecem no laboratório, na indústria, né, vai liberar algumas substâncias que são irritantes, alguns gases que vão irritar o quê? Eles agridem as vias aéreas superiores, como nariz, garganta e laringe, na hora que a gente respira, podendo chegar nos pulmões e também podem agredir os nossos olhos, a mucosa dos nossos olhos. O que acontece quando eu tenho a exposição a esse tipo de gás? Esses gases provocam lesões. O que são lesões, gente? Lesões são machucados, eles machucam essa mucosa, essa pele que está dentro, né, esse tecido que está dentro do meu nariz, da minha garganta, dos olhos. Quando essas regiões elas estão lesionadas, estão machucadas, a probabilidade de algum agente patológico acometer esse local é muito maior. O que são esses agentes patológicos? Os agentes patológicos são agentes que provocam doenças. Patos são doença, significa doença. Então, o que pode ser? Pode ser um micro-organismo, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser uma levedura. Então, qualquer tipo desses agentes patológicos que existem no nosso corpo, quando eles vêm um machucadinho ali, eles podem ir para aquela região e provocar algum tipo de doença. Tá? Então, a vítima, né, que é exposta a esses gases irritantes, ela pode ter uma pneumonia, né, por uma bactéria, por exemplo, uma pneumonia bacteriana, uma broncopneumonia, uma bronquite, tá?
Então, tudo isso por quê? Porque respirou algum gás irritante. Uma vez, várias vezes, numa concentração muito grande, por muito tempo, né? Ela acaba desenvolvendo esse tipo de doença. Também pode ter uma rinite, uma laringite, uma faringite. São todas inflamações no nariz, garganta, tá? Essas são as vias aéreas superiores. E também pode ter uma conjuntivite, que é o tecido dos olhos, né? Então, todos esses gases, eles podem provocar essas lesões e podem acometer algum tipo de doença. E daí, nessa modalidade desses gases, a gente tem os óxidos de nitrogênio, o sulfeto de hidrogênio. Os óxidos de nitrogênio, por exemplo, eles são importantes poluentes da atmosfera. Eles acabam sendo emitidos na atmosfera pelos motores de combustão. Então, qualquer motor que queima combustíveis fósseis libera esses óxidos de nitrogênio, assim como fornos, caldeiras, estufas, incineradores. Na indústria química, né, eles são muito comuns na fabricação do ácido nítrico, do ácido sulfúrico. Então, a gente encontra esses compostos nessas modalidades aqui, na indústria principalmente, sendo emitidos e esse trabalhador pode entrar em contato. Segunda via de introdução de produtos químicos, né, no nosso organismo, que é o contato com a pele. Essa via é a segunda via mais frequente de introdução desses agentes tóxicos no organismo. Por quê? Porque é muito comum a gente entrar em contato com as substâncias que a gente está manipulando no laboratório. Então, tanto em operações rotineiras, né, que a gente faz todos os dias lá no laboratório, distrações, titulações, preparo de soluções, limpeza, quando a gente vai manusear as vidrarias, vai montar as aparelhagens, ou seja, tudo que a gente fazer pesagens, fazer transferência de volumes, pipetar, tudo que a gente faz no laboratório, a gente pode entrar em contato com a nossa pele, pinga na nossa pele, acontece alguma coisa, a gente derrama, né? Seja na bancada, põe a mão ou derrama mesmo sobre a pele, principalmente quando a operação é frequente ou repetitiva. Por quê? Porque a gente já acha que está acostumado, acha que já sabe fazer, não faz com todos os cuidados que é necessário. Ou se não, porque a gente todo dia mexe com aquilo, cai uma gotinha hoje, uma gotinha amanhã, um pouquinho no outro dia, daí quando se passa algum tempo a gente acaba desenvolvendo algum tipo de alergia, algum tipo de intoxicação, tá? Então, assim, essa via também é muito comum. Então, pode ocasionar casos de intoxicações. Então, pode ser por quê? Tanto por todo tipo de substância, tá? Aqui tem só alguns exemplos, mas pode ser qualquer tipo de substância. Então, ácidos cáusticos, corrosivos, inflamáveis, combustíveis, carcinogênicos, que são carcinogênicos que podem provocar câncer, né? Substâncias que com o tempo de tanta gente entrar em contato, um dia ou outro a pessoa pode desenvolver algum tipo de câncer. Por isso que as pessoas que trabalham no laboratório acabam trabalhando menos anos e têm aí algumas facilidades por conta de mexer com esses produtos mais perigosos mesmo. Então, o que ele pode provocar? Esse contato com a pele tem algumas consequências, né? Pode, né, ocasionar algumas consequências, que são as reações tóxicas na pele. Então, eles provocam toxicidade, né? Tem agentes que são mais tóxicos do que os outros. Alguns são tóxicos, como eu disse, com o passar do tempo, porque acaba tendo um efeito aí de cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho, isso vai se somando e com o tempo ele pode trazer algum tipo de reação tóxica para a pele. Então, a primeira resposta, né, que uma pessoa pode ter quando ele tem aí uma toxicidade pelo contato na pele com alguma substância é uma resposta irritante, né? Quando a gente fala de irritante, né, irritante à pele, é, de forma geral, a substância que produz uma resposta inflamatória cutânea local. Nossa, que complicado, né? Então, é o que a gente chama de dermatite. Então, vamos entender um pouquinho
todas essas coisas aqui, né? Vamos aos poucos aí. Então, dermatite. Sempre que vocês verem it no final, otite, rinite, bronquite, tudo que é it é inflamação, tá? E derma é pele, então é uma inflamação na pele. Então, o que acontece? Essa substância, ela provoca no meu organismo, né? Eu entrei em contato com essa substância irritante. O meu organismo responde com uma inflamação da pele, né, cutânea, no local onde eu entrei em contato com essa substância. Então, eu tenho uma dermatite. A minha pele produz uma inflamação como resposta àquela substância que irrita a minha pele, tá? Então, pela ação direta na pele, sem o envolvimento de um mecanismo imunológico. A gente vai ver aqui que ainda não tem aqui uma alergia, tá? Não tem ainda uma defesa do meu corpo. Ele só provoca uma vermelhidão, uma coceirinha, né? Fica mais vermelho. É só uma resposta do meu corpo porque entrei em contato com essa substância. Então essa resposta ela é mais tranquila, mas mesmo assim a gente vai dividir essa resposta irritante em alguns termos aqui. Vamos ver. Então olha lá. Eu tenho aqui 4 tipos, né, de coisas que podem acontecer nessa resposta irritante. Primeiro, a irritação aguda. Aguda é aquela que acontece de uma única vez. Entrei em contato, já produz alguma resposta, tá? Então, é uma resposta inflamatória cutânea, lembra? Provoca uma inflamação local, reversível da pele, ou seja, você passou uma pomadinha, jogou uma água, limpou, lavou com água e sabão, já melhora. Então, local, vamos de novo, é uma resposta inflamatória cutânea local reversível da pele normal, causada pela ação direta de um único contato com uma substância tóxica, sem o envolvimento do mecanismo imunológico. De novo, está falando aqui. Então, o que é? Irritou no lugar, ficou vermelhinho, deu uma coceirinha, mas não tem envolvimento aqui, ó, de uma alergia, né? O nosso corpo ainda não produz substâncias para se defender, só fica vermelhinho no local. Então é aguda. Entrei em contato uma única vez, já causou isso. Depois eu tenho uma irritação cumulativa. Veja que agora às vezes provoca aguda, mas com o passar do tempo, né, de entrar em contato várias vezes, provoca uma irritação reversível também, resultante de exposições repetidas, né, várias vezes ou contínuas, o tempo todo, continuamente eu entro em contato com ela, com essa substância, que por si só não causam irritação aguda, tá? Então, aqui, o que acontece? Essa aqui, quando eu entro em contato uma única vez, ela já produz aqui uma reação. Essa outra aqui, ela só vai produzir a reação quando ela acumular, quando ela tiver muito tempo a pessoa se expondo a ela. Chega uma hora que de tanto se expor, né, por repetidas e contínuas vezes a essa substância, daí ela vai provocar um tipo de irritação, que também é reversível, tá? Então aqui é acumulativo. A outra, a corrosão, né? Então essa resposta aí pode causar uma corrosão. O que é a corrosão? É a ação química direta na pele que resulta na desintegração. Então acaba corroendo, né? Ou alterando irreversivelmente o local de contato. Então faz uma lesão ali naquele local mesmo. Então essa corrosão, ela se apresenta de que forma? Por uma ulceração. O que é úlcera? É uma ferida. Então ela pode provocar uma ferida naquele local, porque corrói aquele local, né? Forma uma ferida. Ou se não, uma necrose. O que é necrose? É a morte do tecido, tá? Então acaba queimando tanto, corroendo tanto o local que acaba matando aquele tecido. E daí depois acaba formando uma cicatriz, tá? Então essa é uma outra resposta que pode acontecer. E por último, a fototoxicidade ou fotoirritação.
Essa daqui é uma irritação resultante de alterações moleculares na estrutura da substância química que foi introduzida na pele. Então a substância entrou em contato com a minha pele, pode até não fazer nada, mas quando ela é exposta à luz, a foto, né? Foto é luz, ela se torna tóxica, se torna irritante. Um caso muito comum, que vocês já devem conhecer, já conheceu alguém que passou por isso, é o limão. Né? O limão não faz nada para nossa pele, assim, se a gente entrar em contato, que a gente até come, né? A gente ingere o limão. Mas se a gente pegar, cair o limão na mão, na boca, e é exposto ao sol, ele pode provocar queimaduras, né? Queimaduras graves. Por quê? Porque teve ação aqui que mudou, né? Alterou a molécula da estrutura química que estava lá, e quando ela é exposta à luz, ela acaba provocando algum tipo de lesão à pele. Então, dentro das reações tóxicas na pele, né, que a nossa pele pode produzir, que a gente está dividindo, a gente viu as respostas irritantes, né, agora as respostas alérgicas. A gente viu anteriormente que as respostas irritantes, elas não tinham a produção de reações imunológicas. Lembra que eu falei que não provocava alergia ainda? Já essas substâncias aqui, elas têm o poder de provocar no nosso corpo algumas reações imunológicas. Essas reações acontecem no nosso corpo, tá? O que o nosso corpo produz? Produz substâncias porque ele entra em contato com essas substâncias químicas aqui e o nosso corpo faz reações para proteger o nosso corpo e libera aí as imunoglobulinas. Tá? Então, isso aqui não é assunto que vocês precisam dominar, é só para vocês entenderem um pouco que essas substâncias, né, fruto dessas reações imunológicas, elas acabam provocando o quê? Inflamações na pele, né, dermatites, de contato, porque eu entrei em contato com as substâncias, alérgicas, porque tem um envolvimento de substâncias químicas que provocam alergias. Tá? Então, quem são essas substâncias que induzem o nosso corpo a desenvolver algum tipo de alergia como forma de proteção? Existem muitas, pessoal, muitas mesmo, e tem pessoas que vão desenvolver uma resposta alérgica e outras não. Isso também é muito comum, né? Tem pessoas que são alérgicas a uma substância e não são alérgicas a outra. Então, no laboratório isso também pode acontecer. Mas, de uma maneira geral, as substâncias aromáticas, o que? São aquelas que têm o núcleo benzênico, que tem o benzeno, olha o benzeno aqui, ó, tá? Ou esse, todos aqui são benzeno. É uma substância, um composto orgânico, que ele tem essa característica. E quando eles têm o benzeno e o peso molecular é menor que 500, eles são potencialmente alérgicos mesmo, eles provocam alergia. Então, quem é o benzeno? O benzeno é um líquido com odor aromático, por isso o nome, né, compostos aromáticos, que eles têm aromas, cheiros característicos, são insolúveis em água, tem a benzina, é encontrado em pequena quantidade no petróleo, é inflamável, então tem uma série de características aqui. E esse tipo de composto provoca uma resposta alérgica, desde as mais simples, uma alergia, uma coceira, alguma coisa assim, os olhos acabam fechando, inchando, né? A alergia provoca esse tipo de reação no nosso corpo, até coisas mais graves. Fotossensibilização. A gente já viu a fotossensibilização quando a gente falou lá das respostas irritantes. Uma delas era a fotossensibilização, mas lembra que lá não envolvia algum tipo de alergia. Aqui já pode ter também uma fotossensibilização que caia sistemicamente na pele, né? Caia na circulação sistêmica, e daí o corpo pode produzir substâncias alergenas, né? Para se defender dessas substâncias. Mas a base também é a mesma, tá? A fotossensibilização é resultante da exposição da pele à radiação ultravioleta quando a substância química foi absorvida na pele, tá? Então ela vai reagir com a pele, vai entrar na circulação sistêmica por conta da radiação ultravioleta, né? Provocou aquela toxicidade, então acaba provocando reações na pele, né?
reações fotoquímicas da pele, fotossensíveis, né? A pele fica fotossensível, por quê? Porque eu entrei em contato com aquela substância, tá? Então é o mesmo tipo lá daquelas reações irritantes. Quando eu tenho a substância química que está em contato com a minha pele, que entra em contato com o foto, com a luz, e provoca reações de fotossensibilização, reações fotoquímicas. Outra resposta que pode acontecer é a acne química, né? O desenvolvimento da acne mesmo, né? A acne que a gente tem, chamada como acne vulgar, ela é bem parecida com a acne vulgar, só que são lesões que são provocadas por substâncias químicas, né? Principalmente, o exemplo que a gente mais tem é a cloroacne, né? A cloroacne é uma erupção semelhante à acne, né? Com cravos pretos, cistos, né? Aquelas pelotinhos na pele, pústulas, quando está saindo aquela aguinha lá da pele, que é aquelas acnes bem severas. E elas estão associadas à exposição de alguns compostos aromáticos também, só que aqui, além de ser compostos aromáticos que tem benzeno, também tem os halogênios, né, da família 7A. E o cloro é exatamente um halogênio da família 7A. Então, uma substância bem comum aí é a dioxina, né? A dioxina é essa daqui, ó. Veja que ela tem, aqui tem um benzeno, aqui tem outro benzeno, e ela tem cloro aqui nas pontas, né? O nome dioxina é o nome usual dessa substância, o nome comercial, mas o seu nome oficial é o 2378 tetracloro dibenzodioxina, é o TCDD. Essa substância aqui, quando exposta, né, quando a pessoa é exposta a ela, ela pode provocar a cloroacne. O que a cloroacne é? Né? As lesões da cloroacne são mais encontradas nas bochechas, a gente vê aqui, atrás da orelha, nas axilas e na região da virilha. Tá? Quem que é esse cara aqui? Esse cara foi candidato à presidência da Ucrânia em 2004, né? A foto até mostra aqui que é em 2004. O nome dele é Viktor Yushchenko. E ele ficou seriamente doente, né? Na época da corrida e a presidência da Ucrânia, em 2004. E ele teve aí um diagnóstico de pancreatite aguda e edemas relacionados a uma infecção viral, que foi proveniente de compostos químicos, que geralmente não são encontrados nos alimentos. Tá? Daí, depois de algumas investigações, ele apareceu aí com o rosto dessa forma aqui. Veja que ele tá, ó, nas bochechas como tá. Olha como ficou cicatriz depois. Tá? Então ele desenvolveu uma acne bem severa e daí foi diagnosticado, né? Foi feito aí um estudo, foram procurar o que era, né? Ele tinha uma concentração de dioxina, que é essa substância aí no sangue, estava 6.000 vezes acima do normal. Então esse diagnóstico foi dito que foi um envenenamento, tentaram envenenar ele, tentaram não, conseguiram envenenar ele e ele desenvolveu uma acne severa aí. Aonde a gente pode encontrar a dioxina? A dioxina também diz que é encontrada quando a gente aquece aquelas vasilhinhas lá que de plástico a gente põe no micro-ondas, é essa substância aqui que libera, tá? Então essa substância ela é tóxica, por isso que a gente não pode aquecer plásticos que não vêm lá, tem plásticos que vêm certinho, né? Se pode ou não pode aquecer. Se não vem, é porque não pode. A gente teria que usar aí vidro ou cerâmica para levar ao micro-ondas, tá? Mas você vê que aqui ele desenvolveu essa doença porque estava 6.000 vezes acima do normal aí da concentração de dioxina. Outras reações, né? A gente falou de algumas aí, existem também algumas outras reações que são mais aleatórias, que não podem ser classificadas exatamente dentro de alguma classificação aqui. Então, são conhecidos muitos outros tipos de reações tóxicas da pele. Como a gente diz, cada um tem um tipo de reação, cada um tem um tipo de alergia, o corpo reage de uma maneira, né? Então,
são alterações na pele que são visíveis, né? Então elas são agrupadas de acordo com a morfologia, como ela se apresenta, a forma como ela se apresenta. Então o que eu posso ter? Posso ter dermatites, lembra que dermatites são alergias da pele físicas. Eu posso ter urticárias, que são coceiras. Eu posso ter granulomas cutâneos. Olha os granulomas, são os granulozinhos aqui, ó. Granulomas cutâneos na pele. Queda ou dano nos cabelos, então pode cair o cabelo, pode estragar o cabelo. Eu posso ter hipopigmentação, então pigmentação é colorido, né? E hipo menos, então aqui eu tenho uma espécie aqui, vai descolorindo a pele por algum tipo de produto químico, tá? Então isso também acontece. E também posso ter a hiperpigmentação. O caso, por exemplo, do limão, quando ele provoca algum tipo de lesão na pele, aquela queimadura, ele acaba manchando a pele, né? A pele fica hiperpigmentada. Ela fica com uma coloração mais escura. Ela pode tanto clarear, né, nesse caso da hipo, ou pode escurecer, que é o caso da hiperpigmentação. E algumas substâncias com uso contínuo, né, com uso prolongado aí de contato com a pele também pode desenvolver algum tipo de câncer de pele. E aqui a gente vai falar um pouquinho da potência da toxicidade. As substâncias, elas são tóxicas, né, essas substâncias, mas existem algumas potências. E a gente vai dividir aqui em dois tipos de potência. A potência local, no local onde ela entra em contato, tá? Então é só naquele local que ela entrou em contato, e também a potência sistêmica, quando cai no corpo, no sistema todo, tá? Cai no sangue e é levado pelo corpo todo. Então a gente tem aqui a potência local extrema, 3 maisinho aqui, que é o que? Ela destrói tecidos, né? Ela destrói o tecido onde ela entrou em contato no local, provocando até necrose, a morte do tecido. Essa é a extrema. A moderada, com 2 maisinho, ela provoca uma irritação e uma inflamação na pele, tá? Então veja que aqui, ó, irritação e inflamação, tem processo inflamatório, então tem as imunoglobulinas lá. E leve, com 1 maisinho, é quando fica só vermelha a pele. Fica vermelha no local, daqui um pouquinho passa, tá? Então essa é a potência local. Dividimos em 3: extrema, moderada e leve. Destrói, irrita, inflama e só fica vermelhinho. E a potência de toxicidade sistêmica no corpo todo. Então aqui a gente está levando em consideração da quantidade letal, ou seja, para levar à morte para uma pessoa de 70 quilos, tá? Aqui é um exemplo, depois a gente vai ter que, se a pessoa tiver 55 quilos, vai diminuir isso daí. Então, 3 maisinho, perigo extremo. Se você entrou em contato com gotas ou até 20 ml. Depois o perigo moderado, mais 2 maisinhos, de 28,35 gramas, então se for um pó, 28 gramas, e se for um líquido, 0,473 litros, o que dá 473 ml, tá? Ou 28 gramas ou quase 500 ml. Se essa substância, nessa concentração, provocar algum tipo de toxicidade, o perigo dela é moderado. E o perigo leve é aquela substância que precisa de 470 ml a quase 1 litro, de meio litro a quase 1 litro, ó, 470 a 945, de 500 a 1 litro, tá? De meio litro a 1 litro, daí é perigo leve. Então o que isso significa? A gente falando, por exemplo, eu bebi, vamos pensar em ingestão, que fica mais fácil. Eu bebi algumas gotinhas ou 20 ml de uma substância e ela já me provocou uma toxicidade sistêmica no corpo inteiro. Então essa substância é extremamente perigosa. Agora não, eu bebi, nossa, um copo de 250 ml daquela substância, não sabia que era, dei um golão lá e bebi. E provocou toxicidade. Então ela é de perigo moderado, ela precisa de uma quantidade maior para você ser intoxicado. E essa última aqui precisa beber muito, de meio litro a 1 litro, para ela provocar algum tipo de toxicidade. É claro que isso não significa que a gente vai beber.
É só para a gente entender que tem substâncias que algumas gotas já provocam toxicidade no corpo inteiro e outras eu preciso beber 1 litro para provocar algum tipo de toxicidade, ok? E aqui a outra forma de introdução, né, de substâncias químicas no nosso corpo é pela ingestão, que eu acabei de falar agora, né? Então essa introdução parece que ninguém faz isso, a gente sabe que a gente não vai beber nada no laboratório, não vai comer, mas ela é extremamente frequente, principalmente quando a pessoa quer pipetar com a boca. Então ela pega lá a pipeta, em vez de colocar a pera lá para puxar, ela puxa com a boca igual um canudinho e acaba ingerindo um pouquinho que seja, mas às vezes corrói a boca, faz uma queimadura, faz uma necrose, tá? É muito comum. E também a ingestão de alimentos no laboratório. A pessoa trabalha no laboratório, leva um chicletinho no bolso, uma bala, às vezes já está mais acostumado, leva o salgadinho, um pão de queijo, leva o cafezinho para tomar junto ali que está trabalhando. Então é muito comum, viu? Parece que não, mas é. Então os alimentos no laboratório, eles podem absorver os contaminantes do ar. Eles podem, o ar ali está cheio de contaminantes. Acaba descendo aquela poeira, aquela névoa, aquele aerosol cai na sua comida e depois você vai comer. Você deixou ele ali exposto e acaba comendo. Também pode entrar em contato direto, né? Você pôs a mão ali, molhou alguma coisa, entra em contato com o seu alimento, estava no seu bolso, estava no papelzinho ali do lado e você acaba comendo. Então, um alimento, ele é muito facilmente contaminado. E daí é obviamente que se você comer, isso vai passar para o seu organismo. Outra forma muito frequente, isso acontece muito nas indústrias, gente, pessoal que trabalha no laboratório ali todos os dias, né? O que eles fazem? Hoje em dia já é mais difícil, isso aqui é uma coisa que era mais comum antigamente, né? Mas ainda acontece. Essas contaminações, as pessoas às vezes chegam com a marmita que trouxe de casa, aquela marmitinha de alumínio, né, bonitinha que comprou lá para levar a comidinha para trabalhar, e deixa lá dentro da estufa do laboratório para ficar quentinha, né? Ou se não tem também, sabe o que tem no laboratório? No laboratório tem banho-maria. Banho-maria mesmo, aquele que fica na água e a água fica aquecendo. Então, às vezes eu uso o banho-maria do laboratório para esquentar a marmita. E daí é aquela coisa, né? Tem contaminantes no ar, tem contaminantes ali fora, todo o ambiente tem produto químico, isso pode contaminar o alimento também. Então é muito comum a pessoa levar a marmita para esquentar nas estufas. Isso também pode ser levado quando a pessoa quer também usar o refrigerador. Por exemplo, no nosso laboratório a gente tem geladeira. Às vezes o aluno quer pôr a água lá para ficar geladinha, em contato com substâncias químicas que estão lá dentro. Né? Então lá tem soluções padrões, tem amostras, e acaba colocando alimento lá e acaba contaminando esse alimento. Então, o que acontece? É terminantemente proibido manter alimentos em refrigeradores com produtos químicos e no laboratório de maneira em geral. Então, a gente não deve no laboratório entrar comendo nada. Muito pelo contrário, quando a gente sai do laboratório, é fundamental que a gente lave muito bem as mãos, tire o jaleco para a gente ir para o almoço, para a gente saber que a gente não está levando nenhum tipo de contaminante. Nem só para o alimento, né? Porque a gente vai coçar o olho, a gente vai levar a mão à boca. Então é muito importante não comer nada, não levar nada à boca nem aos olhos no laboratório. Então encerramos por aqui a nossa aula de hoje. Então a gente falou um pouquinho, né, dos acidentes que podem acontecer no laboratório e o nosso foco aqui nessa aula foram as vias de introdução desses agentes químicos. Então, se a gente sabe que aquilo que a gente respira no laboratório, aquilo que tanto pelo nariz como pela boca, aquilo que a gente ingere no laboratório, se for, né, dentro da nossa boca, aquilo que entra em contato com a nossa pele, todas as substâncias presentes no ar, presentes na bancada, nos utensílios que a gente mexe, nas reações que a gente realiza, nos produtos químicos que a gente vai fazer pesagem, vai preparar soluções.
todas essas substâncias têm um grau de toxicidade, né? Então a gente precisa saber, né? Precisa estar atento, né? E consciente que essas substâncias podem provocar reações tóxicas no nosso corpo, que hoje pode desenvolver alguma doença, com o contato, né, contínuo pode também desenvolver algum tipo de problema, né? Então a gente sempre tem que estar atento e tomar todos os cuidados necessários. Nós vamos ver mais adiante que existem equipamentos que vão nos proteger e por isso é importante utilizar esses equipamentos. Então nesse momento a gente conhece quais são essas vias de introdução, a gente tem que ficar conscientes dela e mais para frente a gente vai aprender aí como nos proteger ainda mais utilizando alguns equipamentos de segurança. Ok? Até mais, pessoal!